Olá a todos, meu nome é Jefferson Lourenço, sou professor de xadrez e vou a partir de hoje iniciar uma série de vídeos a respeito de temas relevantes em relação ao jogo de xadrez. Esses temas nós vamos englobar partidas minhas, partidas de grandes mestres, estudos de tática, estratégia, aberturas, temas importantes, relevantes, e espero aí com essa série de vídeos poder agregar para vocês mais um pouco de conhecimento desse jogo maravilhoso que é o xadrez. Para iniciar, eu vou passar aqui uma partida jogada num torneio de alto nível em 2011, primeiro Memorial Rui Fusto Gonçalves, valendo IRT. Para quem não sabe, IRT é um torneio internacional de ranqueamento. É a oportunidade que muitos jogadores têm de conseguir um rate da Federação Internacional de Xadrez, a FIDE. E aqueles que já são ranqueados, a oportunidade de aumentar aí o seu rate, oficialmente falando. Bom, nessa partida aqui, eu enfrentei de brancas, um forte jogador, Joaquim de Deus, e essa foi uma partida da primeira rodada, e eu tive aqui o privilégio de ganhar de um forte jogador, todo dia que a gente consegue fazer isso, e é uma partida muito bem jogada. Vamos comentar aí a tônica da partida, que foi principalmente uma luta em alas opostas. Meu adversário procurou atacar na ala da dama e eu fazer um ataque na ala do rei. Temas importantes da partida: a exploração da peça pregada, a centralização das peças, uma torre minha bem centralizada, fortíssima, que ajudou muito no ataque, e por aí vai. Durante a partida nós vamos comentando aí essas jogadas aí, ok? Bom, vamos lá. Eu de branca joguei uma abertura de peão de dama, certo? Comecei com D4. Meu adversário jogou D5. Lembrando, gente, que peão de dama é um jogo mais fechado, menos agressivo, um xadrez mais posicional. Quando se começa uma partida com peão de rei, já é uma abertura mais, vamos colocar assim, mais agressiva, uma abertura de mais luta, de menos empate do que com peão de dama. Então, eu estou jogando contra um adversário forte, pelo menos no rate mais forte do que eu, e eu tenho que fazer um jogo um pouco fechado, mais posicional, ok? C4, entrando aqui num gambito da dama. Nesse momento aqui ele pode aceitar o peão, pode recusar o peão, aceitando nós conhecemos como gambito de dama aceito, ou gambito recusado. Gambito, para quem não sabe, é uma palavra que vem do italiano gambate, que na gíria significa passar a perna no outro, enganar o outro. Se o adversário toma o peão, nós chamamos de gambito de dama aceito, as brancas já poderiam naturalmente recuperar esse peão, dando um cheque de dama, assim que o adversário protegesse, por exemplo, um lance como bispo D7, as brancas tomariam o peão e ficariam só elas com um peão na área central, ok? Bom, meu adversário não aceitou, então ele jogou C6, denominando aqui por enquanto uma defesa conhecida como defesa eslava. As brancas continuam com o desenvolvimento das peças, cavalo C3, E6. Essa estrutura de peões, com peões em C6, D5 e E6, é considerada chamada defesa semi-eslava. As pretas ficam com um jogo
mais fechado, porém não tem nenhuma fraqueza. A posição das pretas é bem sólida aqui. Eu decidi trocar aqui no momento, abrir um pouco o jogo, um peão lateral por um peão central. É sempre uma boa política. Meu adversário tomou com o peão de E, porque dessa maneira ele libera seu bispo, né? Nós sabemos que nós não podemos bloquear as próprias peças nossas, né? Para não enfraquecê-las, porque a peça vale pela sua atividade. Então, quanto mais casas uma peça tem a liberdade de ir, ou quantas casas essa peça domina, mais forte é essa peça, né? Nesse momento, bispo F4, cavalo F6, H3. H3 parece um lance um pouco fraco, que debilita um pouco o futuro roque das brancas, se a ideia é fazer aqui o roque na ala do rei, ou o roque pequeno. Mas esse lance é para evitar cavalo, que as pretas joguem cavalo H5, ameaçando o bispo. E para conservar o bispo, a gente joga bispo H2 e conservando esse forte bispo aí, ok? Bom, meu adversário nesse momento jogou bispo D6. Bom, então que agora eu sou obrigado a efetuar a troca, né? Porque não justifica mais ter jogado H3, né? Ele tomaria de bispo também, então eu preferi nesse momento trocar. Tomou de dama, né? Cavalo F3, continuando o desenvolvimento das peças, naturalmente, né? Abertura, é importantíssimo desenvolver suas peças rapidamente, principalmente os cavalos e os bispos, e fazer o roque, colocar o seu rei em segurança. Meu adversário fez roque, E3, para liberar o bispo do rei, né? Cavalo da B na D7, já que a melhor casa do cavalo, que é C6, está ocupada por um peão, ok? Bispo D3, né? Uma excelente casa para o bispo, né? Falando aí de domínio de casas, né? Se a gente for observar esse X aqui, ó, esse é o poder que esse bispo tem de casas brancas, né? E um bispo bom, porque os peões contrários a esse bispo, que são esses aqui, ó, andam um movimento em casas pretas. Então esse bispo é chamado de bispo bom, né? Já o bispo do meu adversário, contrário do meu adversário, vamos só tirar essas setas aqui, né? É um bispo mau, tá? Um bispo mau, ok? Vamos lá, mais uma aqui. Esse bispo aqui, ó, de C8, nós consideramos bispo mau, por quê? Ele movimenta nas casas brancas, mesma cor onde estão os seus peões. Portanto, ele é bloqueado pelas próprias peças, é chamado de bispo mau. Ao contrário do meu, que anda numa casa de cor branca e os meus peões estão situados em casas de cor negras. Então, é chamado de bispo bom, né? Não tem uma peça atrapalhando ele. Torre E8, uma jogada interessante, porque essa coluna, a coluna E, né, é uma coluna chamada de semiaberta. Semiaberta é aquela coluna que só tem peão de uma cor. Então essa coluna é semiaberta para as pretas, que podem dominar muito mais casas do que as brancas. Então ela é semiaberta para as pretas, ok? Dama C2, desenvolvendo também minha dama, procurando fazer aí meu roque, a opção de fazer o grande ou o pequeno, e fazer a ligação das torres. A6, A6, né, essa jogada indica provavelmente que meu adversário tem interesse em desenvolver as suas peças aqui na ala da dama, começar a lutar pela ala da dama. Fora isso, não tem outra justificativa, não poderia só ser para controlar a casa B5, porque nós já temos um peão em C6 controlando essa casa aí, certo? Eu continuei meu desenvolvimento, roque B5. Bom, aqui já mostra o plano do meu adversário, que é atacar na ala da dama. Eu não posso permitir
a jogada do peão em B4, queria restringir muito mesmo a minha posição, ficar com o jogo preso e ser horrível. Então, nada mais normal do que a jogada A3, tá? C5. Bom, aqui agora uma jogada que você tive que pensar bastante em questão de tomar o peão ou não. A última coisa que você deve fazer no xadrez é o que o outro quer. Nesse caso, se ele jogou o peão aqui, é porque ele tem o interesse que eu capture esse peão. Então, no xadrez, gente, procure evitar, isso é uma ótima dica, de fazer o que o outro quer. Você que tem que mandar no jogo, o outro não. Agora, você tem que calcular as consequências. Então, pensando bem aqui, de primeira mão, minha ideia é não de tomar esse peão, mas ao fazer o cálculo, né, e encontrar que o avanço desse peão restringiria também mais ainda o meu jogo, ele conseguiria um grande espaço aí na ala da dama, restringindo bastante o meu jogo, eu resolvi capturar esse peão, tá? Bom, D captura C5, cavalo captura C5. Essa troca que meu adversário fez deixou ele com uma debilidade muito séria, né, que é o chamado peão isolado. O peão isolado é todo aquele peão que não tem nas suas colunas adjacentes ou laterais nenhum peão que possa protegê-lo. Então nós consideramos esse peão aqui de D5 como um peão isolado, ou seja, ele está sozinho, é um peão fraco, certo? O peão isolado surge de duas maneiras. Tu desenvolveu uma má estratégia, e outro, que ele é deixado também deliberadamente para que o adversário consiga colunas, né, abertas ou semi-abertas em relação a esse peão isolado aí, né? Então, às vezes é deixado um peão isolado conscientemente em troca de liberdade, mobilidade para as peças entrarem em jogo, ajudar no ataque e por aí vai, tá? Outro detalhe importante também, esse peão de D5 nós chamamos de uma peça pregada, dependendo do ataque, né? Porque logo atrás dele nós temos uma rainha, né? Então esse peão, por exemplo, não poderia capturar nenhuma peça ali em E4 ou C4 se eu tivesse aí uma torre na mesma coluna, né? Porque colocaria a dama sob ataque, tá? Esse cavalo de C5, né, a ideia dele tomar o bispo de D3, né, e esse bispo meu, ele está muito bem aí, muito bem colocado, eu resolvi mexê-lo novamente. Não considero uma perda de tempo, porque também é a segunda vez que ele jogou esse cavalo em C5, então estamos quites aí, em questão de valor de tempo. Bispo D7, melhorando um pouco a posição do bispo, fazendo aqui a ligação das torres, que é muito importante, essa ligação, você tem uma torre ali protegendo a outra. Torre da F na D1. Em uma aula passando essa partida, eu perguntei para os alunos, né, voltando aqui, quais das duas torres, né, eu gostaria de colocar na coluna D. Né? Alguns me disseram a torre da A, né? Colocar a torre da coluna A, né? E assim que eu disse, lembrei aos alunos, né, baseado na tônica da nossa luta, as pretas estão atacando em qual ala, né? Aí sim corrigiram e me disseram que a torre da F, porque como as pretas estão atacando na ala da dama, né, eu precisaria da torre da A aqui para ajudar a proteger. Então, naturalmente, torre da F, ok? Torre da A na C8, né? Essa aqui é chamada uma coluna aberta, porque nós não temos nem peão branco, nem peão preto, então essas torres são geralmente ocupadas, então essas colunas, perdão, são geralmente ocupadas pelas torres, tá? São ocupadas pelas torres, porque a torre tem o seu movimento também na horizontal. Então, naturalmente, ela vai dominar mais casas, obviamente ela se torna uma peça muito mais forte, tá? Torre D4. Não é muito comum na altura dessa partida aqui, até esse momento, como nós temos aí
peças medianas, como nós temos aí 4 cavalos, 2 bispos, a gente centralizar uma torre no jogo, já que as torres são geralmente as últimas peças que entram em jogo, né? Nós começamos aí com peões, depois considerados os cavalos, os bispos e o roque. Após esse desenvolvimento mais básico que nós começamos a desenvolver rainha, torre e por aí vai. Bom, por que centralizar essa torre? Primeiro que a centralização de qualquer peça é ótimo. Segundo que a minha torre, eu observei isso, ela está numa casa escura. O bispo do meu adversário está numa casa clara. Então jamais esse bispo poderia afugentar essa torre dessa excelente casa. Outra, ele poderia afugentar essa torre ou forçá-la a sair daí com os cavalos, mas eu considero até uma perda de tempo mexer o cavalo novamente para tentar tirar essa torre dessa casa. E aqui a torre centralizada, ela pode tanto ser transferida rapidamente para a do rei, né, ajudando aí no meu ataque, né, ajudando aí no ataque contra o roque adversário, assim como também ela pode me ajudar na defesa da ala da dama, certo? Cavalo A4, meu adversário jogou, né? Então agora eu posso voltar o meu bispo para D3, né? Tranquilamente, ok? Torre C7, o plano aqui do meu adversário é dobrar as torres, né? Explorando bem, né? Da maneira muito forte, a coluna aberta, que é a coluna C, que nós comentamos há pouco, deixando meu cavalo de C3 pregado, que eu não posso movê-lo porque a torre ameaçaria minha rainha, certo? Então, dama D2, ok? Cavalo C3, né? Sob forçada a tomar de peão, certo? B captura C3 e torre da E na C8. Agora tem uma pressão muito forte no peão de C3. A defesa aqui é muito difícil tentar fazer uma defesa direta, até porque meu adversário tem 2 peças, certo? Ameaçando o meu peão. Eu só tenho a rainha protegendo. Não posso trazer a defesa da torre, porque a rainha preta tomaria meu peão, né? E ficaria com um forte peão passado e provavelmente perderia também um peão de C3. Então aqui provavelmente já perderia o jogo, certo? Bom, aqui chega o momento da chamada defesa pelo contra-ataque e explorando a peça pregada, né? Esse peão isolado de D5 está pregado, é uma debilidade, uma fraqueza no campo do meu adversário. Então aqui eu usei a defesa pelo contra-ataque, um excelente lance, jogando peão em E4, certo? Ele dobrou ali, né? E4. Observe que meu adversário não pode capturar esse peão, né? Naturalmente, se peão toma peão, óbvio que a torre capturaria a dama imediatamente, certo? Outra jogada. Também, ele não pode tomar de cavalo, porque bispo captura cavalo e nós caímos na mesma situação. Se o peão pega o peão, a torre também ganharia a dama nessa posição, ok? Meu adversário tirou a dama, né? E a pressão continua no peão C3, ok? Aqui, novamente, a defesa pelo contra-ataque. Peão E5, ameaçando o cavalo. E não adianta torre captura peão, certo? Vamos aí fazer essa variante, ó. Torre captura peão, ok? Eu ganharia imediatamente um cavalo aqui, ó. Certo? Então, meu adversário perderia uma peça, óbvio, né? Então, E5... Meu adversário jogou cavalo E8, ok? E agora eu transferi, né, minha torre para H4, ou seja, fazendo pressão com o bispo em H7 e a torre também em H7, certo? Então aqui uma forte pressão, né? Meu adversário protegeu com H6. Agora sim, como não tem mais a dama
Em B6, que poderia fazer pressão, em B6, perdão, em D6, poderia fazer pressão, né? Eu tomar o peão de A3, agora sim eu posso trazer minha torre para proteger o peão. Meu adversário jogou C6, cavalo D4, mais uma boa jogada aí das brancas, né? Centralizando o cavalo, ameaçando tomar a torre, né? Meu adversário não tem outra coisa melhor a não ser jogar C5. Bom, aqui eu comecei a partir mais um pouco para cima, senti que minha posição estava boa, né? Podia fazer um ataque, forçar um pouco. Bispo C5, certo? Ameaçando tomar bispo, se bispo toma bispo, cavalo captura bispo, certo? Meu adversário preparou a bateria, chamada bateria de peças. Observe que agora ele tem 3 peças fazendo pressão no peão de C3. Eu somente tenho 2 peças para proteger, certo? E mais uma vez aqui, melhor defesa foi o contra-ataque. Então essa poderosa jogada aqui, ó, bispo toma, ó, bispo E6, ameaçando o bispo e o peão de F7. Aqui meu adversário, obviamente, não tomaria aqui, ó, certo? Ele toma, torre toma, dama toma, ele é obrigado a tomar e aqui eu ganharia o jogo, né? Além de tomar o bispo, promoveria esse peão a rainha, ok? Então, ganharia o jogo facilmente. Então, mais uma vez aí, a defesa pelo contra-ataque. Meu adversário tomou de peão, certo? Aqui agora eu fiz uma pergunta, quando estava passando essa partida para meus alunos, se tomaria de peão, ou se tomaria de bispo, ou se tomaria de cavalo, né? Esse peão de E6. Tomar de bispo dando cheque, né? Se eu tomasse de bispo, né? Que foi o lance que eu joguei, certo? Ele tomaria de bispo, eu tomaria de cavalo, dando um belo garfo nas 2 peças aqui. Então, tomei de bispo cheque, certo? Ele não tomou imediatamente aqui, ele não tomou porque eu daria esse belo garfo aqui ameaçando a dama e a torre, né? Aí eu teria já uma vantagem material, né? De peças, já seria uma vantagem interessante para mim, ok? E ele jogou o rei H7, certo? Eu aproveitei para melhorar a posição da minha peça, ganhando tempo, dama cheque, rei H8 única, certo? E dama G6. Aqui ameaçando checkmate, sacrificando a torre em H6, né? Peão tomaria a torre e dama em G8, checkmate, protegido pelo bispo. Então aqui um sacrifício de torre, né? Forçado, ele teria que tomar, porque o rei não teria casa para movimentar. Então dama D3, dama G6, perdão, é uma jogada ameaçando mate. Aqui então ele foi obrigado a tomar o bispo e aqui agora eu já ganho a qualidade, né? Estou ameaçando a dama e a torre. Isso aqui nós chamamos no xadrez de um belo garfo, né? Um ataque a 2 peças, né? Vai perder uma aí, ok? E meu adversário jogou dama E7. Ou seja, a ideia é, se cavalo captura torre, dama captura torre, né? E ficaria aí, como diz, elas por elas. Só que meu adversário aqui, ele não viu uma jogada muito forte, né? Nessa posição aqui, que é cavalo G5. Cavalo G5, primeiro, as brancas ameaçam checkmate com dama em H7, ok? O peão, certo? O peão não pode tomar cavalo porque é uma peça pregada, né? A torre ficaria aqui ameaçando o rei, certo? Então, sem chance do peão tomar o cavalo, né? Outra, a dama, né? Também não poderia tomar o cavalo, por quê? Dama pega dama e o peão não poderia pegar porque entraria em xeque. E se a dama também pegasse o cavalo, o jogo estaria, vamos dizer, perdido para
para o meu adversário aí, ok? Bom, e a única forma de evitar esse mate foi jogando cavalo C6. Só que aqui agora a posição das brancas ficou ótima para ter iniciativa e manter uma pressão violenta, né? Então vamos lá, cavalo F7 cheque, única jogada, né? Cavalo captura H6, né? Aqui eu já estou ganhando um peão na partida, o peão não pode tomar o cavalo, é uma peça pregada, rei F8, cavalo F5, né? Ameaçando a dama com ganho de tempo, liberando a coluna para entrar aí um forte ataque, ok? Meu adversário jogou dama D7, certo? Aqui, nesse momento, eu podia ter jogado torre H8, né? Ele teria que bloquear com o cavalo, só que eu pensei bem, né? Se eu já estou com essa posição forte e tudo, única peça minha que não estava participando da batalha, né? E uma coluna aberta maravilhosa, então nada melhor do que torre E1, né? Cercando o rei aqui em qualquer possibilidade de fuga, né? Rei E1, certo? Vamos voltar aqui, ó, torre E1, dominando completamente essa coluna aberta aí. Então o ataque das brancas é um ataque ganhador, certo? Cavalo G8, aqui um sacrifício de peça, né? Então aqui tranquilamente eu joguei cavalo captura G7. Na posição está tão boa de ataque que eu pude me dar o luxo aqui de sacrificar um cavalo. O que aconteceria se o adversário tomasse o cavalo? Bom, então aqui eu já jogaria torre F4 e a partida estaria decidida aqui, ok? Ele teria que tomar de cavalo, depois tomar de dama e o jogo estaria perdido, né? Como meu adversário não é nada bobo, né? Ele jogou, ele não tomou, certo? Ele ameaçou minha dama com a torre em C6, ok? Cavalo E6 cheque, agora ele é obrigado a perder a qualidade, porque não teria outra saída, certo? Tomou de torre, tomei de torre, dama F7, certo? Propondo a troca de dama. Ora, uma coisa que você nunca deve fazer quando você estiver atacando é troca, porque alivia a pressão para o adversário, né? Eu preciso das minhas peças para finalizar a partida. Dama G4. E meu adversário achou um lance aqui agora muito chato, que é torre C4. Bom, minha dama está ameaçada, certo? Eu não posso tirar a dama dessa diagonal, porque é importante, minha dama, proteger a minha torre aqui nessa posição, ok? Não posso tirar. E se eu movimentar para qualquer outra casa, aí vou ser obrigado a fazer troca de torre, né? Ou perder essa torre que está aqui em H4. Então, gente, para quem fala que peão não tem valor, esse é um único lance que resolve todo o meu problema, um simples peão, né? Então considere esse soldado aí valente, bacana, tá? Meu adversário continuou com dama A7 cheque, rei H2, protegendo bastante esse rei para não ter nenhuma surpresa com algum cheque aí, algum ataque duplo, né? Aí meu adversário não tem mais muito o que fazer, torre captura C3, ok? Torre G6, cavalo E7, torre H8 cheque, rei F7, e aqui agora as brancas têm checkmate em um lance. Se quiser parar aí o vídeo um minutinho para você tentar achar esse mate em um lance, né, vale a pena. Então, turma, o lance aqui de mate, meu adversário tomou mate, ele já podia ter abandonado, né? Dama E6, checkmate. Então, fiquei muito feliz com essa vitória, né? Tentei jogar o melhor, né, xadrez possível. Claro que se a gente for analisar mais a fundo ainda, principalmente usando os motores aí, nós vamos achar
jogadas boas que deixamos de ver, ou jogadas ruins também que nós não conseguimos observar, falhas, sempre tem. Então é sempre bom você repassar a sua partida aí, comprar um programa de xadrez para fazer uma análise melhor. Aqui eu estou fazendo análise, gente, sem consultar nenhuma engine. Engine são motores de programas de xadrez que te dão as melhores jogadas, né? Mostra quem está melhor, quem não está. Então aqui um xadrez bem claro mesmo, né? Bem humano mesmo, né? E que para mim foi uma vitória muito importante. Foi a primeira rodada, um torneio de alto nível. Para vocês terem ideia, nesse torneio nós tivemos aí o grande mestre Grigor Mkhitaryan, nós tivemos o mestre internacional Roberto Molina, que aliás foi até o campeão desse torneio. Ele empatou com o mestre internacional Wellington Rocha e na última rodada derrotou o grande mestre Grigor, né? Tivemos também nesse campeonato o mestre internacional cubano Gerardo Lebredo. Então foi um torneio aí de alto nível, né? Então a primeira rodada, você ganhar de um jogador mais forte que você é muito prazeroso, né? Muito bom a gente ver que vale a pena o esforço, o trabalho, a dedicação da gente aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Peço desculpas aí em algumas falhas, né, de comentários, né, ou se não ficou claro. E se vocês gostaram, dê um eu gostei aí, né, conhecido como dá um like aí. É isso aí, turma. Até boa tarde aí para todos. Até o próximo vídeo. Um abraço.